Fique até o final desse vídeo, porque o quinto salmo, o mais importante de todos, não é dirigido a quem você imagina. E quando eu te explicar por quê, muita coisa vai fazer sentido de um jeito que nunca fez antes. Nossa Senhora apareceu em Fátima em julho de 1917 e disse às 3 crianças algo que os documentos oficiais da Diocese de Leiria registraram com precisão. Rezem, rezem muito e façam sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão para o inferno porque não tem quem ore por elas. Ela não disse isso para assustar. Ela disse porque a intercessão da família é um ato de salvação real, não simbólico, real. E se você está aqui agora, é porque alguém na sua família precisa dessa intercessão, e você já tentou muita coisa. Eu sou o Padre Jonas, cresci em Pirapora, no norte de Minas Gerais, filho de família de pescadores do Rio São Francisco. Desde que eu me lembro de ser gente, minha avó, Dona Filomena, tinha um caderninho de capa preta sobre a mesa da cozinha. Ela havia copiado à mão, letra por letra, os salmos que o padre da paróquia de São Sebastião lhe havia ensinado décadas antes. Ela não sabia o número de cor. Ela os conhecia pelo que faziam. Pegava o caderninho, abria numa página qualquer e dizia com a voz mais calma do mundo: "Esse aqui é o que quebra a maldição." Virava mais 2 páginas e dizia: "Esse aqui é o que fecha a porta." Eu aprendi os salmos antes de aprender o alfabeto, não como literatura sagrada, como ferramentas de sobrevivência espiritual de uma família simples do interior. Toda vez que me preparo para compartilhar algo assim, eu me pergunto internamente: Dona Filomena entenderia isso? E saberia o que fazer depois de ouvir? Se a resposta for não, eu reescrevo tudo. Hoje a resposta é sim, e é por isso que estou aqui. Antes de eu te mostrar esses salmos, preciso te pedir uma coisa. Se você está aqui, é porque está carregando algo pesado pela sua família. E eu sei que você não chegou até esse vídeo por acaso. Se quiser que eu continue trazendo essas ferramentas toda semana, se inscreva agora no canal. É gratuito e cada inscrição me diz que esse trabalho está chegando a quem precisa. E se as palavras de Dona Filomena já fizeram sentido para você, deixa um like. É o seu amém antes de começarmos. Vou trazer 3 revelações hoje. A terceira é a mais importante, e ela está ligada ao 5º salmo que prometi no começo. Não pula. O que eu vou dizer na terceira revelação é o que a maioria dos devotos nunca ouviu, e pode mudar completamente a eficácia de tudo o que você já faz. Mas antes de chegar lá, eu preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Existe uma distinção que a tradição da Igreja conhece há séculos e que raramente chega até as banqueiras das igrejas de interior. E é essa distinção que separa a oração que pede da oração que age. Não estou falando de intensidade. Não estou falando de quantidade de ave-marias. Estou falando de uma natureza completamente diferente de ato espiritual. Santo Agostinho, bispo de Hipona no século IV e doutor da Igreja, escreveu nas suas Enarrationes in Psalmos, o seu comentário completo sobre os 150 salmos, que quando rezamos os salmos, não somos nós que falamos a Deus. É Cristo que fala em nós, e pela boca da Igreja, o inimigo reconhece uma autoridade que não pode ignorar. Agostinho não estava sendo poético, ele estava descrevendo um mecanismo espiritual. Os salmos não são apenas palavras bonitas para trazer conforto, são instrumentos de autoridade. E é aqui que começa a primeira revelação. Eu chamo isso de: o salmo não é uma prece, é um decreto. A maior parte das orações que a gente aprendeu desde pequeno é uma súplica. A gente pede a Deus que intervenha. E isso é lindo, é humilde, é necessário.
Mas os salmos de proteção têm uma natureza diferente. Quando Davi escrevia: "O Senhor é minha rocha e minha fortaleza", ele não estava descrevendo um desejo. Ele estava proclamando uma realidade espiritual sobre si mesmo. Ele estava decretando. Pensa assim: uma súplica é uma chamada pedindo socorro. Um salmo proclamado é a fechadura sendo girada na porta antes que o perigo entre. São dois movimentos completamente diferentes. Agostinho distinguia explicitamente entre a oração pessoal e a proclamação sálmica como dois atos espirituais de natureza diferente. A súplica abre uma conversa com Deus. O decreto fecha uma porta para o inimigo. Numa paróquia de interior onde eu servi, uma senhora chegou até mim depois de 3 anos rezando um terço por dia pelo filho que havia entrado em dependência química. Ela rezava com fé, rezava com lágrimas, mas rezava em silêncio, sentada, com as palavras saindo baixinhas. Eu lhe ensinei o Salmo 91, não como leitura, como proclamação. Ela ficou de pé, segurou a fotografia do filho nas mãos e proclamou o salmo em voz alta, substituindo os pronomes. Onde dizia ele, ela colocava o nome do filho. Em 4 meses, o filho procurou ajuda por conta própria. Eu não garanto causalidade, mas eu sei com certeza que algo mudou na postura espiritual dela, e isso mudou a qualidade da oração. A instrução prática é esta. Esta semana, escolha o Salmo 91. Não o leia sentada. Fique de pé em frente ao seu oratório, segure a fotografia da pessoa que você quer proteger e proclame o salmo em voz alta. Onde diz ele ou aquele que habita, coloque o nome da pessoa. Faça isso uma vez por dia, durante 7 dias consecutivos, preferencialmente pela manhã, antes do café. O que muda quando você faz isso? Você sai da posição de suplicante e assume a posição de intercessora com autoridade. E essa mudança de postura interior transforma a qualidade espiritual de tudo o que vem depois. Você vai pensar, mas eu já rezo salmos e não mudou nada. E eu ouço isso com frequência. Mas a diferença não está no salmo, está na postura. Ler é diferente de proclamar. Suspirar as palavras é diferente de decretá-las com a convicção de quem sabe que tem autoridade. Agostinho chamava isso de fides qua, a fé com a qual se reza. Não apenas a fé no que se reza. São 2 coisas diferentes. Foi pensando nisso que eu conheci Dona Iracema. Iracema tem 69 anos, é de Patos de Minas, viúva há 11 anos, 3 filhos. O do meio, Rodrigo, 44 anos, havia se divorciado, parado de ir à missa e começado a frequentar um centro espírita com a nova namorada. Iracema rezava o terço pelo Rodrigo há 2 anos, toda manhã às 6 horas, antes de fazer o café. Tinha mandado 3 missas com o nome dele. Tinha pedido ao padre da paróquia de Nossa Senhora do Carmo para orar por ele numa visita. Tinha deixado um terço de madeira, o mesmo que ganhou da própria mãe quando se casou, debaixo do travesseiro do quarto de Rodrigo, numa visita de aniversário. Nada havia mudado. Rodrigo havia até se distanciado mais. Passou a ligar menos, visitar menos. Num domingo depois da missa, Iracema ficou esperando eu sair da sacristia. Quando eu apareci, ela disse a frase que eu nunca esqueci. Padre, eu já dei tudo o que tinha de oração. Não sei mais o que estou fazendo de errado. Ela não estava fraca. Ela estava exausta de uma força que estava sendo aplicada no lugar errado. E foi aí que eu percebi que antes de qualquer salmo, eu precisava falar com ela sobre a segunda revelação. Eu chamo isso de a proteção que parece virtude, mas abre a porta. Existe um padrão que aparece em quase toda mãe que me procura com esse tipo de situação. Eu chamo de intercessão ansiosa.
É quando a mãe reza pelo filho com tanto medo no coração que a oração carrega mais ansiedade do que fé. E o problema é que isso parece piedade, parece amor profundo. Mas na tradição mística cristã, a oração conduzida pelo medo não é oração, é preocupação vestida de terço. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no capítulo 30 do Livro da Vida que a oração que nasce do temor e não da confiança agrada pouco a Deus, porque quem teme mais ao inimigo do que confia no Senhor, já deu ao inimigo uma vitória que ele não ganhou em campo aberto. Teresa descrevia mães e esposas de sua época que rezavam exaustivamente pelos familiares, mas saíam da oração mais perturbadas do que entraram. E ensinava que esse era o sinal de que a oração havia saído do eixo. É como tentar apagar um incêndio com uma mangueira que tem um furo. Parte da água chega ao destino, mas parte alimenta o chão em volta do fogo. Eu perguntei para Iracema: quando você termina de rezar o terço pelo Rodrigo, você está mais em paz ou mais agitada? Ela ficou quieta um momento e respondeu: mais agitada, padre. Eu disse: então sua oração precisa mudar, não de quantidade, de espírito. Ela olhou para mim com aquele olhar que eu conheço bem, o olhar de quem pensou que estava fazendo tudo certo e agora não sabe mais onde estava errando. Talvez você reconheça isso também. Não estou dizendo que você rezou errado. Estou dizendo que existe um nível mais fundo que ainda não foi tocado, e é para lá que vamos agora. A instrução prática é esta. Antes de começar qualquer salmo ou terço de intercessão, faça o seguinte: sente-se, respire fundo 3 vezes. Diga em voz alta esta frase antes de começar: Senhor, eu coloco o nome dessa pessoa nas suas mãos, não nas minhas. Eu oro com fé, não com medo. O que eu não posso carregar, tu carregas. Depois comece o salmo. Se durante a oração sentir o aperto voltar, pare, repita a frase e continue. O que muda quando você faz isso? Você treina o espírito a orar a partir da confiança, não da ansiedade. E a intercessão ganha uma qualidade completamente diferente. Você vai pensar: mas é natural sentir medo quando se ama alguém? Sim, e eu não estou pedindo que o medo desapareça antes de você orar. Estou dizendo que você pode sentir o medo e ainda assim escolher orar da confiança. São 2 movimentos diferentes. Um é emocional, o outro é espiritual. A oração não precisa esperar o medo passar. Ela é o que transforma o medo. Com Iracema, eu passei uma semana inteira nessa instrução antes de ensinar qualquer salmo. Ela voltou na semana seguinte, dizendo que tinha terminado o terço pela primeira vez em meses, sem chorar de aperto. Ela ainda chorava, mas era outro choro. E agora chegamos ao que eu prometi no início. O 5º salmo não é para o inimigo, é para você. Antes de eu te mostrar o que é, deixa eu te fazer algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta. Só presta atenção no que acontece dentro de você enquanto eu falo. Você reza pelos seus familiares todos os dias, mas quando termina de rezar, sente um peso que não passou, como se a oração não tivesse saído do quarto. Ao nomear a pessoa pela qual você ora, sente um aperto no peito que não é só saudade. É um misto de amor e ressentimento que você nunca admitiu em voz alta. Você já pediu a Deus para proteger essa pessoa, mas no fundo também sente uma pontada de raiva por ela ter te colocado nessa situação. Você reza por ela, mas quando imagina o futuro dela restaurado, uma parte pequena de você não consegue visualizar isso completamente. Como se algo dentro de você não acreditasse totalmente que ela merece a graça que você pede. E o 5º sinal, esse é o que ninguém diz em voz alta.
Existe algo que essa pessoa fez ou deixou de fazer que você ainda não perdoou de verdade. Você disse que sim, que perdoou, mas você sabe que não. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esta revelação é diretamente para você. São Luís Maria Grignon de Montfort, sacerdote místico do século XVIII, canonizado por Pio XII e autor do Tratado da Verdadeira Devoção a Maria, escreveu que o maior obstáculo à intercessão não é a fraqueza da oração, é a divisão interior de quem ora. Nossa Senhora não pode interceder plenamente por uma alma que ainda guarda dentro de si um rancor que recusa ser entregue. Montfort chamava esse estado de oração com a mão fechada. A graça chega, mas não encontra passagem. Os primeiros 4 salmos de proteção são declarações de autoridade sobre o inimigo, sobre a família, sobre as circunstâncias. Mas existe um ponto de entrada que nenhum desses 4 salmos fecha: o coração da própria intercessora. Quando existe amargura, mágoa não perdoada, ressentimento não confessado no coração de quem ora, esse nó interior funciona como uma brecha. Não porque Deus retenha a graça, mas porque a própria intercessora está fragmentada e a oração sai fraturada. Os 4 primeiros salmos são a fechadura nas portas. O 5º é a limpeza do encanamento, porque água limpa não passa por tubulação entupida. O 5º salmo é o Salmo 51, o Miserere. Misericórdia, ó Deus, segundo o teu amor. E a instrução é esta: antes de rezar os outros 4 salmos esta semana, recite o Salmo 51 inteiro. Mas faça isso com uma adaptação interior. Onde o salmista pede perdão pelos próprios pecados, você faz uma pausa e nomeia em voz baixa o que você ainda carrega contra a pessoa pela qual ora. Não precisa ser bonito, não precisa ser elaborado. Basta dizer: Senhor, eu ainda sinto mágoa de fulano por tal razão. Lava isso de mim. Depois continue o salmo. Faça isso por 7 dias. Se possível, leve isso à confissão. O que muda quando você faz isso? O canal da intercessão se abre de uma forma que nenhuma novena sozinha consegue abrir, porque a fratura interior foi endereçada antes da oração começar. Você vai pensar: mas eu já perdoei. E pode ser que sim. Mas o perdão tem camadas. O perdão da vontade, o eu quero perdoar, é o primeiro. O perdão do coração, onde o aperto desaparece ao lembrar, é o último. A Igreja nunca exigiu que o perdão fosse um evento único e completo. Ela ensina que é um processo. E o Salmo 51 é feito exatamente para esse processo. Então vamos à sequência completa. 5 instruções práticas para começar ainda essa semana. A primeira: escolha uma fotografia de cada pessoa da família que você quer proteger. Não precisa ser uma foto nova, pode ser antiga. Coloque essas fotos no seu oratório. A partir de hoje, você não ora mais pela sua família de forma genérica. Você ora por nome, com rosto. Essa especificidade muda a qualidade da intercessão porque você está nomeando, não apenas pedindo. A segunda: toda manhã, antes de qualquer outra oração, recite o Salmo 51 em voz alta, o Miserere, não em silêncio, em voz alta, e faça a pausa interior que ensinei. Nomeia o que você ainda carrega. Entrega antes de pedir por outros. Essa instrução vai parecer estranha nas primeiras vezes. Continue assim mesmo. A terceira: proclame o Salmo 91 de pé com a fotografia na mão, substituindo os pronomes pelo nome da pessoa. Faça isso uma vez por dia, sempre no mesmo horário. A regularidade não é superstição, é disciplina espiritual. É o que diz ao inimigo que essa família tem uma guarda que não se ausenta. A quarta, e essa é contraintuitiva:
Nos dias em que você sentir que a oração não está saindo, que as palavras estão ocas, que não há ânimo nenhum, não reduza a oração. Declare em voz alta antes de começar: eu oro hoje não pelo que sinto, mas pelo que sei que é verdade. E comece. A fé que persiste sem sentimento é a fé que mais peso carrega no espiritual. A quinta instrução é a mais difícil e é a mais transformadora. Ligue ou vá pessoalmente até a pessoa pela qual você está orando. Não para pregar, não para repreender, não para falar de religião, para dizer uma coisa só. Eu pensei em você hoje e queria que soubesse que eu te amo. Só isso, sem condição, sem agenda. O que muda quando você faz isso? Você coloca carne e voz na intercessão. A oração que você fez no quarto encontra um rosto humano na vida real. E às vezes é exatamente esse gesto simples que abre uma porta que anos de novena estavam preparando. Quando Iracema fez isso com Rodrigo, não foi fácil. Ela ligou numa tarde de segunda-feira, com o coração na mão, e disse só aquilo: Rodrigo, eu pensei em você hoje. Queria que soubesse que te amo. Ele ficou quieto alguns segundos e respondeu: eu também te amo, mãe. Não resolveu tudo em uma ligação, mas abriu uma fresta que 4 meses de trabalho espiritual havia preparado. Depois de 7 dias com o Salmo 51, depois de levar à confissão a mágoa que ela havia carregado por anos, depois de mudar a postura da intercessão ansiosa para a confiança, depois de proclamar o Salmo 91 com a fotografia do Rodrigo nas mãos, ele ligou numa tarde de terça-feira, sem motivo aparente, e disse que sentia falta de conversar. Eles foram almoçar juntos pela primeira vez em 2 anos. Rodrigo não voltou à missa ainda, mas Iracema me disse, com os olhos brilhando do jeito que só brilham quando a esperança voltou de verdade: ele voltou a me ligar, padre. Primeiro Deus me devolveu meu filho, o resto vem. Esse é o trabalho da intercessão. Não é mágica, não é garantia. É arar o campo para que a graça tenha onde pousar. Iracema não salvou o filho com os salmos. Ela se tornou um canal limpo o suficiente para que Nossa Senhora Aparecida, a mãe que foi encontrada no fundo das águas escuras do rio Paraíba, pudesse trabalhar por dentro daquela família do jeito que ela sabe fazer. Se você chegou até aqui, eu sei o que você está sentindo. É a mistura de esperança com cansaço de quem já tentou muito. E eu quero te dizer, o cansaço que você sente não é fraqueza. É o peso de quem não desistiu. E quem não desiste tem o campo preparado para receber o que está vindo. Se a história da Dona Iracema tocou algo em você, eu preciso te pedir uma coisa antes de encerrar. Se inscreva nesse canal, não por mim, mas para que o próximo vídeo também chegue até você. Porque o que conversamos hoje foi só uma porta. Há muito mais dentro. E se você conhece alguém que está carregando uma família nas mãos e já não sabe mais o que fazer, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, a maior proteção espiritual que você pode oferecer a alguém é simplesmente mandar um link. Um like também me diz que devo continuar. Que Deus abençoe você e a sua família. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Brasil, Mãe que foi encontrada quebrada no fundo das águas e se tornou a padroeira de um povo inteiro, olha hoje para cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Olha para as mãos que seguraram fotografias enquanto proclamavam salmos. Olha para os corações que carregam mágoas que ainda não foram totalmente entregues. Olha para as mães que ligaram para os filhos com vergonha e amor misturados e disseram só aquilo: eu te amo. Intercede por cada família que está representada aqui, pelos filhos que se afastaram, pelos que entraram em caminhos que a família não reconhece,
pelos casamentos que estão na corda bamba, pelos netos que crescem sem conhecer o Senhor. Cobre cada um com o teu manto, da mesma forma que você cobriu o povo brasileiro com tua presença desde que vieste das águas do Paraíba. E para cada intercessora que hoje reconheceu que ainda havia algo para perdoar, concede a graça do perdão completo, o perdão que não é evento, mas processo, e que esse processo comece esta semana com o Salmo 51 na boca e o nome amado no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.